Boa tarde, meus amores, como estão? Chegou a sexta-feira, muito bem, chegou nossa sexta-feira e com ela a nossa aula de português. Começando hoje a unidade 3, quer dizer, a terceira unidade. E vamos começar falando sobre leitura e interpretação do texto. Como tia sempre diz, primeiro eu tenho que ler para conhecer o texto, depois eu tenho que ler para entender o texto e o terceiro para responder as perguntas, né? Então não é simplesmente eu ler, eu tenho que ler e entender a informação, o que é que o texto está dizendo, o que é que o texto está falando. Então eu tenho que ler com calma, ler a pontuação. Eu não posso, se eu ler não parar onde tiver vírgula, exclamação, ponto de interrogação, ponto final, a minha leitura ela não vai ter sentido. Então eu tenho que falar até com entonação. Quando eu for ler, eu tenho que dar ênfase à voz dos personagens, tá certo? Então a leitura ela tem que ser dinâmica e bem feita, tá certo? Então presta atenção na sua leitura, porque quem lê viaja e quem lê sabe escrever. Nosso tema de hoje, na nossa aula de português, é sobre ética. Vocês sabem o que é ética? Não? Mas vamos aprender juntinhos o que é ética. Na primeira página, na 166, ele tem uma leitura de imagem. O que é isso? A imagem também tem história. Não é porque só tem imagens que não tem história. Tem sim, porque você pode criar uma história de lá. Então, vamos analisar essa imagem. Nós temos aqui um atendente, né? E temos 4 pessoas na fila. O que é que vocês estão vendo de errado? Os direitos das pessoas idosas não estão sendo cumpridos. Porque onde os idosos na fila, eles têm preferência. Aí ele diz assim: você entende o que é ética? Você considera a atitude do rapaz que passou à frente na fila? Você considera ética a atitude do rapaz que passou à frente na fila? Por quê? Então, primeiramente, vocês vão ter que descobrir o que é ética. O que significa a palavra ética, tá certo? Procura no dicionário para poder responder. Então, ética é mais ou menos assim, é você cumprir as leis, você obedecer, você respeitar, né? Você já presenciou alguma cena como esta? O que sentiu? Você já esteve numa fila de um banco, da casa lotérica, de um supermercado e que os direitos dos idosos não foram respeitados, ou das pessoas portadoras de deficiências, as gestantes, e que a pessoa mais nova vai e passa na frente? E não é só em questão das pessoas idosas, gestantes, não. Nós temos que ter ética com todo e com qualquer pessoa a qualquer idade. A falta de ética atinge todos os âmbitos da sociedade, quer dizer, todos os lugares da sociedade. Cite exemplos de falta de ética na saúde e na educação. O Brasil tem apresentado muitos problemas na política, na qual a falta de ética é muito comum. Cite um exemplo que você viu no jornal, na TV ou na internet da falta de ética da política brasileira. Então, a ética na política, eles estão lá porque nós os elegemos, eles estão lá como nosso representante. Então, a ética, o uso do dinheiro público indevido, que aconteceu muito agora nessa pandemia do Covid-19. Muitos representantes, eles usaram de forma indevida a verba. Então, isso é falta de ética. Eles diziam uma coisa e faziam outra, tá? Então, preste bem atenção, porque para responder essas questões, você tem que saber o que é ética. Como você acha que podemos motivar os outros a serem éticos? Muito bem. Então, essa situação aí apresentada na imagem é um exemplo entre outros tantos que presenciamos no nosso dia a dia, em diversos lugares, que mostra a necessidade da gente refletir sobre nossas atitudes e as atitudes dos seres humanos, tá certo? De todas as pessoas.
Então, para responder essa questão, vocês não precisam responder isto no caderno não, tá bom? É uma leitura que vocês vão ler. É bom vocês pesquisarem, tá? E debater com seus familiares essa questão que a leitura de imagem nos passou. Aí nós vamos para a página 167, que está construindo a leitura, que fala: compartilhar fake news pode ser crime. O que é fake news? São notícias falsas na internet, que a gente vê bastante coisa, né? Notícias que se você mastigar um limão, tomar o suco de um limão, mastigar um dente de alho, acaba com a Covid. Então, são notícias que são falsas. E hoje em dia está acontecendo muita fake news. E você pode responder um processo, tá certo? Então, tenham cuidado com o que vão postar e com o que vão compartilhar também. Porque se você compartilha algo falso, você também pode ser penalizado, tá ok? Então, cuidado nas postagens nas redes de internet. E o texto diz assim: eu vou ler um pedaço e vocês vão continuar a leitura para vocês verem, não esquecerem como é a leitura, que tem entonação, que tem pontuação. A divulgação de rumores via redes sociais pode gerar consequências nem sempre antecipadas quem os propaga. Nos últimos meses, segundo autoridades indianas, ao menos 22 pessoas foram assassinadas por linchamento naquele país em razão de boatos espalhados via WhatsApp, segundo as quais haveria um grupo de traficantes de pessoas sequestrando crianças da região. O caso exemplifica o potencial destruidor decorrente da propagação de notícias falsas. Com a pressão do governo indiano, a empresa de WhatsApp decidiu alterar o padrão de redirecionamento de mensagens do mundo todo, reduzindo a velocidade de disseminação de mensagens falsas e possivelmente nocivas. O avanço está inserido em uma série de mudanças anunciadas pela empresa. Facebook, proprietária do aplicativo de mensagens, que iniciou uma empreitada mundial contra fake news, especialmente em razão de interferências nas regiões presidenciais dos Estados Unidos, nas eleições presidenciais nos Estados Unidos de 2016. Com 60% da população conectada à internet e mais de um smartphone por pessoa, o Brasil também está sujeito aos riscos dessa prática cotidiana, além de possíveis preocupações eleitorais, que já renderam comentários do ministro Luiz Fux e de políticos. A sociedade deve atentar para as consequências pessoais da disseminação de boatos e notícias falsas. Aí, quando vocês vão ler o restante do texto, para vocês entenderem. Então, fake news é fofoca, boato, são coisas irreais, né? Mas muitas vezes um fato desse acontece realmente. Então, esse ministro, ele foi infeliz na sua colocação. Ele postou algo que não era verdadeiro e se prejudicou. Aqui no Brasil aconteceu, não me lembro agora o estado, de uma moça que ela sofreu um linchamento e foi morta, porque lançaram nas redes sociais, fizeram uma fake news que ela estava também traficando crianças, sequestrando e matando as crianças. E, na verdade, ela não tinha nada a ver com isso. Então, digo mais uma vez, vamos ter cuidado no que vamos postar, vamos ter cuidado no que vamos compartilhar, tá certo? E a gente não deve falar o que nós não sabemos, porque para a gente postar algo, para a gente falar algo de alguém, precisamos saber o que estamos falando, porque você pode sofrer as consequências de suas postagens, pode sofrer consequências das suas palavras. Então, mais uma vez, cuidado com o que vão ler, né? E cuidado com o que vão compartilhar e o cuidado com o que vão postar, tá certo? Aí
temos o dicionário, que essas palavras que é rumores, propaga, lixamento, disseminação, empreitada e outras palavras que elas também vão estar em negrito, aqui vai estar o significado no vocabulário. Então, leiam esse texto, porque amanhã, na nossa aula online, nós iremos debater esse texto, tá certo? Então, quero vocês pesquisando, se informando mais sobre fake news, que amanhã na nossa aula online vamos tirar todas essas dúvidas e vamos fazer um debate sobre essa fake news. Na tarefa que vocês vão fazer, você vai procurar no dicionário o significado da palavra ética e vai fazer uma pesquisa de várias situações que são necessárias atitudes éticas, né? Então, a ética, ela não é só aquela que você descumpre. Você é ético quando você cumpre as regras. Você é ético quando você cumpre as leis. Você é ética quando respeita o limite do outro, quando você respeita o outro, tá bom? Então, beijos, até amanhã na nossa aula virtual, onde nós iremos falar e debater mais sobre esse assunto, tá bom, meus amores? Beijo e amo vocês. Bom final de semana e lembre-se do projeto Solidariedade, onde vocês devem ajudar a mamãe em todos esses dias, tá bom? E dúvidas, e não deixa lá as perguntas e não esqueça de botar presente, porque é a sua chamada, é a sua diário que vai estar lá. Eu vou estar sinalizando que você está presente nas aulas, tá bom? Mais uma vez, beijos e amo vocês.